Boa noite, novamente. Boa noite, pessoal da internet. Bom, hoje eu resolvi trazer uma pergunta, né? Meu evangelho hoje, eu quero falar um pouquinho de uma perguntinha, né? Tem como as pedras no nosso caminho serem mais belas? Eu espero que juntos, todos nós, possamos responder essa pergunta a hora que eu terminar aqui a explanação. Eu quero ver se o que vocês vão me dizer, certo? Eu tenho cola, gente. Eu sou do tipo cola escrita à mão. Eu sou das antigas, eu acho, né? Bom, então, vou começar pelo seguinte. Vou começar falando desse planetinha aqui, que antes de responder a pergunta, a gente precisa entender algumas coisas, né? Então, a gente precisa começar entendendo alguma coisinha sobre esse planetinha aí, cheio de indústria, de tanque de guerra, de avião, mas também de montanha, né? Tem uma montanha ali, tem nuvens, né? Então, eu quero começar falando sobre ele. Na Terra aqui, todos nós, eu acho que como espíritas aqui, somos unânimes em dizer que todos nós aqui na Terra sofremos, né? E a gente até aceita um pouco esse sofrimento, né? Por quê? Porque a gente entende um tiquinho da escala evolutiva dos planetas. E eu vou passar um pouquinho dela aqui. Na escala evolutiva dos planetas, a gente tem lá o mundo primitivo, que são todos os mundos destinados às primeiras reencarnações da alma humana e aonde a vida é todinha material. Depois, tem os mundos de provas e expiações. Ainda existe o mal nesses planetas. Aí, a gente vai falar do mundo de regeneração. Nesses mundos de regeneração, porque não é um, né, gente? São vários. Todos esses, existem vários, né? Nos mundos de regeneração, são onde as virtudes e os defeitos se mesclam. Não existem expiações, mas ainda existem provas. Aí vão chegando o mundo ditoso, o mundo feliz, né? Esses mundos são aqueles onde há o predomínio do bem sobre o mal. Não há nem expiações e nem provas. E por último, os mundos celestes ou divinos, onde a morada dos espíritos purificados, olha só existe o bem. Vamos chegar aqui logo, né, gente? Não, né? Vamos demorar um tempinho ainda. E aí eu lembro a gente que é muito importante para a gente responder aquela pergunta. Olha lá onde nós estamos, ó, mundos de provas e expiações. Como eu comecei falando, né? Todos nós sofremos. O sofrimento, as provas, as expiações são condições evolutivas do planeta e, portanto, de todos os espíritos que estão aqui. Não é verdade? Essa escala evolutiva, a gente poderia fazer uma palestra nova aqui, mas aí eu convido vocês a procurarem os grupos de estudo da Casa Caritas para começar a estudar um pouquinho, entender um pouquinho mais, ou continuar estudando, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Então, a minha sugestão para entender um pouquinho melhor cada um deles é a gente buscar o estudo, né? E a Casa Caritas aí está aí para vocês também fazerem isso. Bom, como a gente entende, eu acredito. Alguém aqui acredita que existem pessoas que não sofram? Será que alguém na internet aí, alguém acredita? Né? Acho que não, né? É uma unanimidade que o sofrimento existe aqui, né? E vamos lembrar que Jesus sofreu, até Jesus sofreu aqui na Terra, né? Um espírito cristalino, um Cristo, e sofreu. Então, se até Jesus sofreu por conta da continuidade da existência, da prevalecência do mal aqui, todos nós
nós não somos maus, mas nós conseguimos carregar conosco alguma coisinha decimal, né? Uma marquinha decimal a gente carrega sempre. E aí, vale lembrar que, poxa, eu não fiz nada de mal nessa encarnação, mas tivemos outras encarnações, né? Que a gente está aqui e que a gente fez e que a gente precisa provar ou expiar, não é verdade? Bom, a gente precisa ajudar esse planetinha aqui, trabalhando um pouquinho, né, por ele, para que ele consiga, de uma forma mais fácil, passar aqui, né, para o mundo de regeneração. A gente tem que trabalhar não só pela nossa felicidade, mas pela felicidade desse nosso planeta aí, né? Vamos todos evoluir junto com o planeta, né? E aí, a gente pensando que estamos nesse planeta, que é de provas e expiações, portanto, nós vamos sofrer. Todos nós, cada um de nós, tem um objetivo nesse sofrimento, não é verdade? Tudo tem objetivo, né? E é determinado. Deus determina, não é verdade? E no mundo, nessas determinações, existem diferenças e desigualdades. Aí eu posso dizer para vocês que as diferenças, elas são programadas por Deus. Toda a diferença é programada por Deus. Por quê? Porque para cumprir o nosso objetivo, eu sou diferente do André, que é diferente do Manuel, e assim por diante, né? Então as diferenças são programadas. Mas e a desigualdade? Se eu, com as diferenças programadas, para o meu desenvolvimento, tudo bem, Deus programou, e as desigualdades? Não são. As desigualdades são frutos do nosso livre-arbítrio. Por quê? Poxa, diferença é programada, desigualdade não. Então, ela até poderia ser programada lá no começo, mas nós somos ruins de matemática. A nossa conta não fecha. A gente resolveu ir deixando essa desigualdade grande. Por quê? Pelo nosso livre-arbítrio, a nossa vontade material, né? A gente foi aumentando essa desigualdade. Então, o que era para ser uma programação, ela virou fruto do nosso livre-arbítrio. E, poxa, por que a gente precisa entender as diferenças e as desigualdades? Para a gente conseguir ter subsídio para nos ajudar a responder aquela perguntinha lá. Certo? Então, a gente gosta de perguntar, né? Como vocês devem estar se perguntando aí, né? Poxa, mas diferença, desigualdade, ela está falando disso, né? Então, a gente precisa lembrar sempre de um negocinho, ó. Por que que isso acontece comigo? Por que que está tudo errado? Quem nunca se fez essas perguntas? Por que que o que eu quero não acontece comigo? Ah, eu nunca fiz essa pergunta. Você fez, André? Eu acho que não, né? Acho que nunca, né? Só que não, né, gente? Todo mundo já se fez alguma vez na vida uma dessas três. E muitas outras mais, não é não? E aí, eu digo para vocês, quando a gente pergunta isso, a gente esquece de uma coisa, ó, da justiça divina. A gente esquece que ela existe quando a gente começa a se perguntar muito, fazer esse tipo de pergunta. A gente esquece completamente. A gente esquece. A gente esquece que a justiça divina, ela existe e que o progresso obedece às leis divinas. A justiça divina promove o progresso através das leis morais. Então, quando a gente consegue entender que na justiça divina existe o progresso através das leis morais, a gente entende um pouquinho mais
do porquê não se perguntar isso aí, ó. Jesus, gente, vocês lembram? É o nosso maior guia e modelo. Ele ensinou essas leis morais para a gente aqui, ó. Ele trouxe para a gente as leis morais, não é não? E lá, fez a síntese dessas leis lá no Sermão da Montanha. Quem de vocês já leu o Sermão da Montanha? É muito interessante. Já, né, Ju? É muito interessante, né? Eu aconselho a todos que puderem, entra lá na internet, procurem o Sermão da Montanha. É muito bonito. E ele resume todas as leis morais. Ele resume tudo que é aquilo que a gente precisa saber. Jesus falou, fez a síntese lá. E isso é uma parte importante para a gente se entender e continuar entendendo e ajudar a gente a responder aquela pergunta. Bom, quando a gente fala das leis morais, e aí a gente lembra das perguntas que a gente fazia, a gente começa a falar de um negocinho que é dor. A dor. A dor, ela pode ser dor, ela pode ser problema, ela pode ser uma pedra no meio do nosso caminho. A gente pode dar qualquer um desses nomes. É essa dor, né? Essa dor que a gente sente. E como a gente viu que cada um tem um objetivo determinado por essa dor, a gente pode lembrar que aqui na Terra os animais também sentem dor. Não somos só nós. Seres humanos sofrem, mas os animais também sofrem. Bom, para nós que somos racionais, para que serve a dor? Para que serve o sofrimento? Para que serve o problema? Serve como um caminho de aperfeiçoamento moral. Tudo que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando a nossa moral. Então, quer dizer, vamos perdoar mais, vamos ser mais indulgentes, vamos ser mais humildes, vamos esquecer um pouquinho de lado o orgulho. Então, para nós, a dor serve para isso, né? Para nós. E para os animais? A gente ouve tanto falar dos animais, né? Que os animais são irracionais, que a gente ouve tantas coisas, né? E aí, quando eu fui pensar na dor dos animais, eu fui ler um pedacinho da Gênesis lá, o capítulo 23, e eu também achei na revista O Reformador, de junho de 87, editado pela FEB, né? Onde o Emmanuel também fala um pouquinho sobre isso. E aí eu descobri o seguinte, que os animais, eles têm sim um objetivo na dor. Eles precisam da dor para que eles encarem os problemas e despertem a psique deles, para que eles possam buscar alternativas no planeta, na natureza, a solução dos problemas. E aí evoluir e seguir evoluindo. Olha só. Sofrem, diferente da gente, mas sofrem. E aí, que começou a aparecer aqui um montão de coisa antes, continuando falando da dor, eu vou pensar na dor de algumas pessoas que a gente vai ver muito agora esses dias, esses próximos tempos aí, que são os atletas nos Jogos Olímpicos. Eu vou falar, vamos pensar nos atletas olímpicos e nos atletas paralímpicos. Eles têm qual objetivo? Vencer, né, gente? Eles querem vencer. A luta deles, a batalha deles é vencer. Então, eles abdicam de família, eles abdicam de amigos, eles abdicam de muitas outras coisas para focar no objetivo de vencer, não é? E nem sempre vencem, só tem uma medalha de ouro por esporte, né?
Os atletas paralímpicos fazem a mesma coisa, só que eles são paraolímpicos. Para estar ali, eles ou sofreram um acidente grave e tiveram alguma deficiência, algum problema de saúde, ou eles nasceram com alguma deficiência, algum problema de saúde físico ou mental para estar ali. E eles também não desistem. Eles também continuam, eles abdicam das coisas para tentar aquela medalhinha. E a maioria deles não consegue, porque, de novo, é uma medalha de ouro. Prata, bronze e o restante. Não é? Não são um exemplo que a gente pode seguir de pessoas que vencem a dor de alguma forma, vencem o problema, ao invés de dor, vamos colocar o problema, porque eles podem não vencer, não chegar ao pódio, mas eles sabem que ali eles fizeram o melhor. Olha que exemplo. E aí, todos são campeões, exatamente. Exatamente. Eles continuam, né? Porque daqui 4 anos eles voltam, né? Eles voltam para tentar de novo. Eles se abdicam tudo de novo. Eles vão treinar, eles vão se esforçar. Então, eu concordo com você. São campeões, todos. Sem dúvida. Eles não teriam a força, né? Se eles não fossem campeões, eles não teriam a força para estar lá, né? E aí, eu busquei e entendi que a dor, existem alguns tipos que a gente pode falar de dor. E aí vem a dor da expiação, os problemas da expiação. Nesse tipo de dor, quando ela aparece, é aquela que é a consequência dos nossos atos lá do passado. Então, nós vamos conseguir reparar os nossos erros passando por essa dor, não é? Existe a dor da evolução. Essa dor é aquela dor dos testes. A gente vai sendo testado, vai adquirindo experiência e, portanto, evoluindo. Existe a dor do auxílio. Essa eu conheço. Bem de perto, eu posso dizer para vocês, muito de perto. É aquela que a gente tem que parar. É uma dor que nos auxilia, então que ela nos para. Nos para daquela correria do dia a dia, para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente se transformar. Isso acontece, por exemplo, quando acontece o desemprego, ou então uma doença mais séria. Por isso que eu falei que essa eu conheço de perto. A gente para e a gente começa a se avaliar, né? E aí, por último, eu coloquei aqui uma dor que não existia. Simplesmente uma dor que ela não era para existir. Aí a gente tropeçou aqui e ela está existindo para a gente reparar. Nós criamos essa dor por conta de uma ação que a gente faz aqui. Então, quando a gente fala disso tudo, pensando na dor, no planeta que a gente vive, nas desigualdades, nas diferenças, o que a gente pode fazer? Será, gente, que tem como as pedras do nosso caminho serem mais belas? Depois da gente refletir, eu só falei aqui das dores, dos problemas, só tracei as coisas que não são tão boas assim, né? Mas, gente, tem sim. Tem como aquela pedra que está no nosso caminho sair daquela cor cinza e ir para uma corzinha mais coloridinha através da resignação. Aí, nessa hora, alguém vai virar e falar assim para mim, meu Deus, ela vai começar a falar palavras mais difíceis. Ai, resignação. Essa palavra aparece tantas vezes, eu comecei a buscar, aparece tantas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo,
aparece tantas vezes no Livro dos Espíritos, e às vezes a gente passa batido nela, porque por ela ser mais, às vezes a gente não cai a ficha logo, né, do significado dela. Então eu trouxe aqui, ó, lá do dicionário online português e do dicionário Michaelis, que eu peguei na internet. É um substantivo feminino, significa submissão à vontade de alguém, submissão ao destino. Ação de aceitar pacificamente as dores ou os sofrimentos da vida. Conformidade. Aceitação de todos os sofrimentos, sem se revoltar. Então, a gente pode, sempre que a gente vê resignação, substituir por aceitação pacífica. Nossa, vai facilitar a nossa vida quando estivermos lendo um texto, né? Aceitação pacífica. Poxa vida, né? Nós temos um problema. Nós precisamos resolver. Fugir é impossível. Ele vai sair de lá? O problema não vai sair de lá. Eu posso sair daqui e ir para minha casa. Não adianta fugir. Ele vai estar lá, coladinho em mim, né? Então, e lembrando, né, que esse problema vem pela lei divina, né? Por isso que ele vai me acompanhar sempre, né? Então, se a gente entrar em desespero porque não consegue resolver esse problema, não vai adiantar. E aí que entra a resignação. Aceitar pacificamente o meu problema, a minha dor. Entender que aquela pedrinha que está no meu caminho, eu vou ter que me relacionar com ela de alguma forma. E como é que eu vou me relacionar com ela? Quando a gente aceita alguma coisa pacificamente, a gente está entendendo que compreendemos o significado daquela dor, o significado daquele problema. Nós podemos não entender, mas nós estamos compreendendo. E é aí, quando a gente compreende que a gente precisa se relacionar com aquele problema, com aquela dor, é aí que a gente consegue encarar melhor. Se eu tenho aquela pedra cinza, grande, feia no meio do meu caminho, se eu conseguir transformá-la numa pedra colorida, se eu conseguir colocar uma florzinha ali junto dela, ela vai ficar mais agradável, né? Ela vai ficar mais bonita, mais fácil de eu me relacionar com ela. Então, sim, ela vai ficar mais bela. Não é? A resignação, ela é uma virtude nossa. E como toda virtude, a gente tem que aprender a conviver com ela. Né? A gente tem que aprender. Toda vez que eu penso naquela pedrinha, oxe, ela não está mais cinza, ela está azul, tem algumas florzinhas em volta, fica muito mais fácil de eu encarar, né? E aí, a gente hoje aqui está vendo, o que eu mostrei para vocês antes, são os recursos que a doutrina dá para a gente conseguir crescer essa virtude na nossa vida. É compreender que nós estamos no mundo de provas e expiações e que vamos, sim, sofrer, passar por problemas. Nós estamos num mundo onde predomina o mal. Então, sim, nós vamos ver muitas coisas e vamos conviver com muitas coisas. Nós estamos num mundo cheio de diferenças e de desigualdades, sim. Nós vamos ter que enfrentar. E que tudo isso faz parte de uma justiça divina, que nos dá o direito do progresso através das leis morais. Se a gente compreende tudo isso, a gente está compreendendo a resignação. Nós estamos entendendo
o que é a resignação e nós conseguiremos aceitar melhor toda aquela dor que a gente falou. Nós nos relacionaremos melhor com aquela pedra que está ali, no meio do nosso caminho. Então, de cinza, ela vira verde, ela vira amarela. Tem um monte de pedras. Poxa, um arco-íris de pedras. Por que não? Não é? Não vai ser mais fácil, mais gostoso, mais suave? E aí, a gente pode pensar assim, poxa, mas eu tenho que ser tão pacífico, aceitar tudo numa boa. Sim, mas a gente tem que lembrar que a aceitação pacífica é diferente de conformação e acomodação. Completamente diferente. Não dá para a gente aceitar as coisas e não fazer nada. Ficar parado. Eu aceito. Nossa, olha, tem um monte aqui na minha frente de pedras e eu colori todas as pedras. Ó, deixei amarelo, azul, verde. Tá bom, elas estão lá, eu estou aqui, está tudo certo, eu estou vendo. E aí? Parei o meu caminho por causa das pedras e pronto? Não. Eu preciso colocar a mão na massa. Aí, o Raul Teixeira, lá no programa Vida e Valores, lá de 2008, ele falou, uma das partes do programa, ele falou o seguinte, ó, ser resignado não é ser paralisado, estagnado, acomodado, inerte, inerme. Resignado é ter o entendimento da razão das coisas, o que não nos impede de sofrer, nem de chorar, mas que nos dá a alegria de saber que estamos dando conta do nosso recado no mundo. Gente, colocar as mãos nas massas. Não significa que a gente, como ele disse, não vai sofrer. Nós vamos sim sofrer. Quando a gente fala estou resignado, significa que eu estou falando eu aceito. Mas eu aceito como? Eu não simplesmente aceito. Eu aceito de uma forma pacífica, de uma forma suave. Olha, eu aceito que eu, ao transformar aquela pedra cinza numa pedra colorida, com flores em volta, eu estou facilitando o meu caminho, eu estou suavizando o meu caminho. E eu aceito porque eu entendo que eu preciso passar por isso. E quanto melhor for a forma com que eu passar por isso, mais fácil vai ser o meu caminho. Quando a gente fala de uma pessoa resignada, quer dizer, aquela que aceita pacificamente, eu estou falando que aquela pessoa ela vai entrar em conflito, ela vai entrar em combate vazio, em brigas que não vão levar a lugar nenhum? Não, né? A gente começa a escolher a batalha. E como eu vou brigar nessa batalha? Eu começo a não brigar com meu vizinho por qualquer coisa. Eu começo a não achar que o barulho que ele está fazendo me incomoda muito e que eu vou ligar e pedir uma multa para ele. Não, eu vou lá, eu vou conversar com ele. Eu vou conseguir levar a minha vida de uma forma mais suave. Não é melhor? E aí, aquela pedra enorme, cinza, que eu pintei de azul, ela vai começar a diminuir. Além dela estar mais bonita, ela vai começar a diminuir. Eu vou fazer essa pedra diminuir. Olha só que legal. Eu vou conseguir ficar mais serena, né? Eu vou serenar o meu caminho. Eu vou tranquilizar. É muito mais gostoso passar, né? Então, resignação virou uma palavra que a gente começa a não achar tão ruim, né? Que a gente começa a ler
e começa a falar assim: poxa, eu estou muito próximo, eu quero estar próximo, né? E aí, olha, Jesus disse assim para a gente: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 26. E essa frase eu tirei lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 5. Gente, Jesus está dizendo aqui que enquanto a gente não trabalhar esse sentimento, essa virtude, a gente não vai sair daqui. A gente vai continuar voltando. A gente vai continuar voltando, gente. Olha isso. Enquanto a gente não se resignar, enquanto a gente não encarar os nossos problemas de uma forma mais suave, a gente vai continuar voltando. Então, nós estamos no momento, no planeta Terra, estamos em transição e que precisamos pôr a mão na massa. Então, eu gostaria de convidar todos a começar a colocar a mão na massa. E a gente começa pelas coisas pequenininhas. A gente não precisa esperar uma doença, esperar uma briga grande com alguém que a gente ama para começar. A gente pode começar tirando os pedregulhinhos, colorindo os pedregulhinhos do nosso caminho, né? E aí, melhorou? E aí, para a gente terminar, eu queria dizer para vocês que a saída para o nosso sofrimento é o amor. E resignação é amor. Amor a nós mesmos. Porque quando a gente aceita, a gente deixa o nosso coração mais leve. E aí eu vou deixar um texto do Emmanuel, que está tá no livro Calma, na última página, é o último texto, chama Nas Crises, que diz o seguinte: estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentam. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Ora, mas com sinceridade, pedindo a proteção de Deus com fervor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensas no campo das inquietações, em que, porventura, te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que haja sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Se nenhuma iniciativa de sua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Guarda a bondade e a compreensão no trato com todos os companheiros e situação que te cercam. Era isso. Espero que vocês consigam pensar nessa palavrinha com um pouquinho mais de carinho e entendam que aquela pergunta tem sim solução. A gente consegue deixar nossos problemas, nossas pedras mais bonitas. Obrigada.